Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje você vai ver dívidas e refinanciamento de débitos. Qual a situação das micro e pequenas empresas alagoanas e como o Refis pode ajudá-las. Vamos conversar também sobre o Experimental, um evento científico que promete impulsionar a produção de ciência no estado. É agora, no Pauta Especial, que está começando. Dados da Receita Federal revelam que mais de 38 mil micro, pequenas e médias empresas alagoanas cadastradas no Simples Nacional devem cerca de 180 milhões de reais em impostos à União. Mas uma nova lei publicada recentemente no Diário Oficial da União, o chamado Refis das Micro e Pequenas Empresas, vai permitir alongar o prazo para o pagamento das dívidas com a Receita Federal. Quem explica isso tudo para a gente é a Renata Fonseca, gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae de Alagoas. Bom, primeiro, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar falando sobre a questão da situação das dívidas das micro e pequenas empresas. Assim, os dados específicos são 38.205 empresas que devem 180,47 milhões em impostos. Aí teve esse veto recente agora. Como é que fica essa situação? Então, o sistema que rege a vida das pequenas empresas é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é a Lei Complementar 123. Na Lei Complementar, que ela cria também um sistema tributário que a gente chama de Simples Nacional, existe a possibilidade do parcelamento. Só que o parcelamento previsto nessa lei, que foi editada em 2006, ela previa que o parcelamento não teria desconto nenhum e também não teria um prazo maior que 60 meses. Seria simplesmente parcelar e pronto. Parcelar e pronto, e o valor da parcela corrigido pela Selic mais 1% ao mês. Então, o empresário da pequena empresa, ele normalmente tem um fluxo de caixa bem justinho, né? Ele recebe, ele paga, ele recebe, ou seja, ele normalmente não tem uma reserva. É o cara que já está devendo, vai simplesmente parcelar aí com juros, aí vai virar uma bola de neve. E ainda tem que pagar o presente, isso, né? O imposto do mês. Verdade. A gente diz o passado e o presente ao mesmo tempo. Então, isso foi se tornando realmente uma bola de neve. Vários empresários com essa crise que todos estamos passando ainda, na verdade, vários empresários ficaram devendo tributos. E o que vem sendo negociado já há alguns anos foi exatamente uma condição melhor para esse empresário que, na verdade, representa 95% das empresas brasileiras. E o que é que foi negociado? Uma condição igual ao refis das grandes empresas. Por que é que as grandes empresas que devem muito mais podem ter desconto e as pequenas não? Então, essa era a discussão que estava por trás. Foi uma primeira tentativa no Legislativo e foi vetado pelo presidente. Quando voltou o veto para o Congresso então derrubou esse veto e a lei foi publicada. O projeto de lei se transformou na Lei Complementar 162, que foi publicada na última sexta-feira. Então, daqui de segunda-feira até os próximos 90 dias, qualquer empresário de micro e pequena empresa que esteja devendo Simples Nacional, ele pode fazer a opção por esse parcelamento que traz várias vantagens. Ou seja, ele tem que se adequar e tem que aderir ao refis, seria isso? Exatamente. Quais são as vantagens desse refis que foi aprovado agora? Primeiro, a gente sai de 160 parcelas para 180 parcelas. Então, a gente acredita que, dividindo o mesmo valor por 180, ele vai pagar, a parcela mínima é R$300, então ele vai conseguir honrar com esse compromisso e ter a sua empresa financeiramente de forma saudável. A outra questão é que o refis permite descontos de até 90% dos juros, né, até 70% das multas e 100% dos encargos jurídicos. É muito grande esse desconto. Mas é o desconto que vem sendo praticado para as grandes empresas já. Por que eu digo até? Porque vai depender do número de parcelas. Entendi. Então,
Quem liquidar com menor número de parcelas e à vista, consegue um desconto maior. Aliás, o mercado, de um modo geral, faz isso, né? É a regra normal de negociação. Isso. Quando você paga à vista, você sempre tem um desconto. E o prazo é grande aí? A senhora falou 180 parcelas, 180 né? parcelas. Até 180 parcelas, exatamente. E o bom também é que o empresário que tem mais de um parcelamento com a regra anterior, que era aquela que não tinha desconto, ele fazendo opção por esse parcelamento, todos os parcelamentos vêm para esse parcelamento, forma um novo bolo e esse novo bolo recebe todos os descontos. Já entra na regra nova, Já entra na regra nova. Já entra na regra nova. Ou seja, isso representa um fôlego aí considerável. Exatamente. A ideia do Sebrae, a proposta do Sebrae o tempo todo foi que para sair da crise, né, o empresário da pequena empresa também precisava de um novo fôlego, assim como as grandes empresas. O interessante é que esse fôlego ele acaba refletindo na economia do local, né, da cidade, do estado, do país. Com certeza, porque ele regularizando a sua situação e tendo esse fluxo de caixa mais organizado, provavelmente ele vai conseguir também pagar os fornecedores dele, que também estão devendo, né? E assim você consegue transformar esse círculo num círculo virtuoso, né? Onde todos, ciclo vicioso. Exatamente, né? A ideia é erguer um muro aí para barrar a bola de neve. Exatamente. Que está caindo, que está aumentando e está caindo. Exatamente. E aí contratar mais. Eu acho que se começa a circular esse dinheiro, os empresários regularizando a sua vida com os fornecedores, né? Passam a ter novos créditos com os fornecedores, compram mais, vendem mais, contratam mais. E assim a economia fortalece gira. A cadeia produtiva, né? O cara que consegue quitar a dívida, ele vai crescer, consequentemente ele vai gerar emprego e sai todo mundo ganhando. Exatamente, exatamente. Uma outra coisa importante também é que esse refis tem uma característica de trazer todos os débitos bem próximos. A gente está em abril, então entram débitos até novembro de 2017. Então, qualquer débito constituído até novembro de 2017, ele é passível desse parcelamento. E os débitos nessa lacunazinha entre abril Aí ele tem que ir para o que a gente chama de parcelamento ordinário, aquele dos 60 parcelas sem desconto. Mas aí são poucos mesmos. Que isso? Por que não pegar e zerar logo Porque quando você faz uma lei, você tem que ter um marco regulatório. Como Entendi. Essa lei foi votada em dezembro, ela pegava até os débitos até novembro. Entendi. E aí com o veto atrasou um pouco, mas aí são só 4. Quem tiver débito seriam 4 meses de débito, é um valor menor, né? De qualquer forma, o fôlego que a pessoa já vai ganhar aí nesses benefícios já dá para respirar e pagar de maneira ordinária esses 4 meses. Exatamente. Agora tem uma questão aí de uns 5% que devem ser pagos em espécies, divididos. Como é que funciona isso? É um pedaço da dívida, né? Na verdade, o refis vai ser regulamentado. Assim. Existe um comitê gestor do Simples Nacional, que é um comitê formado por várias instituições liderados pela Receita Federal, que vai dar os detalhes, ou seja, qual o sistema que vai usar, qual o formulário que preenche, e estamos ansiosamente aguardando por essa resolução. Mas o que a gente já sabe é o seguinte, é que em fazendo a opção, que provavelmente vai ser toda dentro do sistema da Receita Federal, online, a exemplo dos anteriores, você faz o parcelamento, faz a opção e você paga 5% de toda a sua dívida em 5 vezes, certo? A partir daí é que eles começam a contar como parcelamento ou pagamento à vista, vem depois desses 5 meses. A partir de que eu paguei 5% em até 5 meses, Exatamente. Se for o caso de dividir, aí sim é que começa esse parcelamento. Aí você começa a contar o parcelamento. E é tudo pelo site? É como se fosse uma entrada. Entendi. É como se fosse uma entrada para garantir, porque muitas vezes o empresário, ele faz lá a opção, mas a Receita Federal só considera válida depois que você paga essas 5 parcelas. Entendi. Então, se você fizer todo o sistema, preencher todos os formulários, se aí eu quero muito e não pagar essas 5, a Receita não vai reconhecer como um parcelamento efetivado. Ou seja, o cara que faz e não pode, ou não consegue, ou não quer pagar aquilo ali, ele não vai ter acesso então, a esses benefícios. E qual é o cuidado? Tem que se esforçar, tem que se organizar para isso. Qual é o cuidado? Por isso que a gente diz que procure o contador, porque cada caso vai ser um caso. Quando você faz um parcelamento desse, você está fazendo uma confissão de dívida. Então,
Se você faz a confissão de dívida através do parcelamento e não efetivo o pagamento, a cobrança é muito mais rápida, porque a Receita não tem que provar mais nada, não tem que ter nem processo, ela já executa. De fato, você está ali dizendo, ó, eu estou devendo. Exatamente. Não vai precisar provar nada, já está aprovado. Já está aprovado, né? Então é simplesmente a execução. E aí ela pode ser muito mais difícil de ser honrada pelo empresário do que o parcelamento. Então a gente orienta que faça todas as simulações para ver o quanto cabe no bolso dele, né? E faça com segurança, com tranquilidade. Com o contador, né? A figura do contador ela é muito importante, né? Nesse processo, senão o cara pode acabar fazendo alguma bobagem. Exatamente, exatamente. Para quem é MEI, a lei é a mesma? A lei é a mesma, o MEI também foi beneficiado, inclusive as empresas que foram excluídas do Simples Nacional, tanto as microempresas como os MEIs, eles vão poder ser beneficiados de acordo com essa lei nova. Eles vão poder, sim, parcelar os débitos do Simples Nacional. Então, qualquer MEI que já tenha sido excluído ou pequena empresa, ele pode ainda fazer opção pelo parcelamento. Mesmo ele tendo sido excluído? Mesmo ele sendo excluído. Foi um benefício que a Receita Federal deu para o parcelamento do Simples Nacional. Uma coisa importante também dizer é que, e por isso é que eu estou frisando muito, que o parcelamento do Simples Nacional é que qualquer outro débito que a empresa tenha, ou com o governo do estado, ou com o município, que não seja advindo do Simples Nacional, não foi albergado por esse parcelamento. Então, por exemplo, se a empresa tem um carro e não pagou IPVA, como o IPVA não está no Simples Nacional, ele vai continuar com a dívida do IPVA, a menos que ele procure uma forma de pagar IPVA. Isso ele é, de fato, para o Simples Nacional. Exatamente. Qualquer coisa fora disso, esquece e procura outros meios. É outro meio, processo, exatamente. Outros meios. Eu estava lendo aqui antes da nossa entrevista e eu vi que o presidente do SEBRAE, o Guilherme Afif, ele afirmou assim que essa aprovação é um ato de justiça. Eu achei interessante esse termo. Isso. Ato de justiça. É uma vitória, na verdade, né? E por isso é que a gente, assim, enquanto SEBRAE e todas as instituições de apoio às microempresas, brigaram tanto por isso. Não aceitamos o veto, né? Porque de fato, a justiça vem quando você dá o mesmo tratamento, nesse caso, do refis das grandes empresas para as pequenas. Entendi. Né? Então, nesse caso, tratar igual era uma questão de justiça. Às vezes, tratar diferente que é uma questão de justiça. Mas nesse caso especificamente, era elas igual. Precisavam ter, sim, esses descontos como as grandes empresas têm. Então, para a gente arrematar a nossa entrevista aí, tem que aderir ao refis e qualquer dúvida vai lá no SEBRAE que o pessoal vai esclarecer, vai dar orientação, né? Ou nas salas do empreendedor. A gente tem 75 municípios tem sala do empreendedor, Maceió tem 4, espalhadas pela cidade, que podem também, junto com o SEBRAE, orientar ao empresário. Perfeito, então. Renata Fonseca, muito obrigado pela sua presença aqui, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Bom, e depois do intervalo a gente conversa sobre o Experimental, um evento que vai premiar a produção científica no estado. A gente volta já já.